Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor, teu irmão, Aristóteles, e nós estamos iniciando mais uma aula, aula número 9. Hoje é dia 2/6 de 2024 e nós estamos utilizando a nossa revista Continuamos, a revista da CPAD, que fala sobre o nosso caminho na fé. E o título da revista é A Carreira que nos está proposta. A lição de hoje, a lição número 9, ela fala sobre o tema resistindo à tentação. Ok? Resistindo à tentação. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia que tu nos permites, ó Pai, a graça inefável de podermos aprender da tua palavra, a palavra que criou os céus e a terra. Agora tu coloca à disposição dos homens para teu louvor, para a glorificação do teu nome. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ensina-nos, abre nosso entendimento, para que nós possamos colher, Senhor, esse alimento maravilhoso que tu tens certamente para nós neste dia. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom, estamos aqui, segundo trimestre, o texto áureo da lição, resistindo à tentação enquanto nós caminhamos, ok? Ou seja, resistindo à tentação no caminho. O texto áureo está em Mateus 26:41. Pegue a tua Bíblia para que nós possamos acompanhar, tá? Eu estou utilizando a versão Almeida, corrigida e fiel, ok? Tem várias versões. Essa versão é a versão que a revista está utilizando, que diz assim, Mateus 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, não vamos usar essa palavra, tem gente que usa esse negócio, né? Esse finalzinho. Ah, a carne é fraca. Mas você é responsável, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E os nossos atos, elas geram condições de volta a complicações, a resultados que acontecem pelo que nós fazemos. Ok? A verdade prática diz o seguinte: no lugar de ceder à tentação e dizer, a carne é fraca, é melhor triunfar sobre ela. Nós vemos que Davi errou, Samuel errou, Saul errou, né? Moisés errou. Existem complicações acerca dos nossos erros. A leitura bíblica em classe está em Almeida, corrigida e fiel, ok? Mas se você não tem essa Bíblia em casa, uma outra serve. Mateus 4, versículo de 1 a 11. Tá? Mateus 4. O texto áureo foi Mateus 26. Mas Mateus 4, versículo de 1 a 11, que diz, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito, e esse Espírito aqui é com letra maiúscula, você veja na tua Bíblia. Ou seja, o próprio Espírito Santo. É o Senhor que nos permite. Ele é o professor, ele nos ensina. E toda vez que você aprende, você tem uma provinha, não tem?
Tem uma provinha para fazer. Só que nessa prova não existe 9,9. É 10. Às vezes a pessoa começa a repetir coisas que acontecem na vida da gente, que a pessoa fala assim: ai meu Deus, vai começar tudo de novo. É bom se aplicar, porque vai começar e vai fazer de novo até aprender. Não existe 9,9 nas provinhas que o Senhor nos dá. Uma coisa é o início da situação toda. Eu preciso confiar em Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. A primeira e a segunda, ele joga isso. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Isso, para a nossa situação, nossas vidas, ela aponta para situações financeiras. Quando nós estamos passando por dificuldade, né? No caso do Senhor, o nível dele é o outro, e ele já vai dizendo: ó, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Dificuldade financeira. Essa é a primeira parte que todos nós vamos passar. Não temos como não passar. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: está escrito. Ele usa a palavra de Deus. Ela não pode ser refutada. Ela não pode ser combatida por Satanás, que é apenas uma criatura. Tem gente que coloca Satanás ao nível de Deus. Tem tanto medo que coloca ao nível de Deus. Ele é só uma criatura. Temos que ter respeito. Como diz Tiago, meu irmão, ele fala, Judas, fala sobre a situação em que o arcanjo vai disputar o corpo de Moisés e não coloca uma palavra de ofensa contra Satanás. Simplesmente diz: o Senhor te repreenda. Então, ele é uma autoridade, lá do modo dele lá. Então temos que sair falando contra ele, sabe? Tentando xingar. Aí já é pessoal. Aí Deus fala assim: ó, estou fora. Então, ele, porém, respondendo, diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás tenta jogar uma ideia. Você é filho, então faz isso. Ele fala assim: não, a palavra diz isso. O que você está dizendo não tem nada a ver. Eu não tenho que provar para você que eu sou filho, que eu não sou filho. A palavra diz que não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, a palavra que vem dos céus para nos alimentar, que sai da boca de Deus. Então o diabo viu que não respondeu certo, o transportou à cidade santa, Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo, que era bem alto, e disse, de novo: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito, bom, já que ele falou, está escrito, eu vou usar então o que está escrito. Só que ele usa o que está escrito de uma maneira errônea, mentirosa, que é o que ele sabe fazer, que aos seus anjos, Salmo 91, aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Como você é o Filho de Deus, então os anjos vão vir aqui para te servir, segurar. Isso aqui me chama a atenção do fanatismo, que é a segunda coisa que acontece com todo aquele que quer ter uma vida santa diante do Senhor, que começa orando, que começa a buscar, passa por dificuldades, que é a parte do pão. Aí passou, conseguiu ver, irmão, o Senhor me sustenta. Aí vem a segunda parte. A gente começa a entrar num fanatismo. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Às vezes somos nós só. Nós e o nosso próximo. Mas até um bom dia, o rapaz estava falando comigo, olha, se você continuar a fazer assim, as pessoas não vão nem chegar perto de você. E eu levantei minha mão, nessa fase aqui, que todos nós passamos, eu levantei minha mão e falei assim, glória a Deus, porque assim perseguiram aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Oh, que bonito, né? Fanatismo puro. Mas passou aquele tempo ali. Depois, tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra. E o Senhor, o que o Senhor responde? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Era uma tentação apenas, em cima de fanatismo. Eu vou me jogar daqui que Deus vai me segurar. Não é assim. Novamente, o transportou. Agora, a terceira coisa, o transportou, primeira coisa, não deu certo. A parte da subsistência não deu certo. A parte do fanatismo não deu certo. E agora ele parte por uma coisa que, infelizmente, eu tenho visto acontecer com grandes, o que deviam ser grandes servos de Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A palavra, ela tem a intenção de falar assim, num momento de tempo, na tradução do original é um momento de tempo, ele mostra o mundo, ele mostra as riquezas do mundo num momento de tempo, num instante assim, uma visão. E a glória deles. Isso aqui é a oferta. Você já leu o Evangelho? Os 4 Evangelhos. Jesus, ele só apresenta um Deus. Deus com letra minúscula. Ele não fala em Baal, ele não fala em ninguém. O único Deus que o Senhor cita, que é o mais forte de todos eles, é Mamon, o Deus das riquezas, do dinheiro, da subsistência, que vence tudo, o dinheiro, que coloca Deus em segundo plano e os meus olhos colocados em riquezas materiais. Esse Deus é terrível. Deus com letra minúscula. É o único Deus que Jesus cita. É o único Deus. Então, aqui eu tenho a oferta de adoração a Mamon, as riquezas, Deus da riqueza. Esse Mamon é a transliteração do termo aramaico mamona, que significa riqueza ou dinheiro. É um termo aramaico que significa riqueza ou dinheiro. Então, disse-lhe, tudo isso, o diabo está falando, disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, glória a Deus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus
adorarás e só a ele servirás. Versículo 11 diz, então o diabo o deixou. Em algumas versões já li escrito assim, então o diabo o deixou por um pouco. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós teremos as tentações, as fraquezas e a perseguição dele, até aquele dia em que nós estivermos para sempre com o Senhor. E eis que chegaram anjos e o serviam a Jesus. Nessa lição, nós teremos 3 objetivos da lição. Essa lição que fala sobre o caminho, tá? Em que nós estamos trilhando, a tentação, conceituar biblicamente o que é tentação, isso é o que é biblicamente tentação, nessa lição resistindo à tentação no caminho. Então vamos conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. A tentação é a esfera humana, tá? Objetivo 2, mostrar como o nosso Senhor Jesus Cristo lidou com a tentação. E o que ele fez para que nós pudéssemos olhar como exemplo e tentar, pelo menos, seguir. Objetivo 3, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, são essas 3 partes. Então, vamos ver a primeira. A introdução diz o seguinte, que o crente é desafiado cotidianamente, todos os dias, a abandonar a fé em Cristo. Satanás ele nem tenta quem não é crente, sabe? Porque não precisa, né? Não aceitou Jesus ainda? Quem salva é Jesus. Então, a pessoa que está em Jesus Cristo é um perigo para ele. Então, ele já quer tirar do caminho. Então, todos os dias ele tenta tirar o crente da sua fé em Cristo, através de tentações, que é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada espiritual. Enquanto estivermos caminhando neste mundo, nós estaremos enfrentando estas situações. Enquanto neste mundo físico, o próprio Pai Nosso, em que vimos o Senhor nos ensinando a orar ao Pai, pedindo não nos deixar cair em tentação. Mateus 6, versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que eu posso pedir Ele? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o objetivo, conceito bíblico de tentação. Então, objetivo 1, a tentação e sua esfera humana, ou em sua esfera humana. Conceito de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar esse termo substantivo tentação. A palavra hebraica massá, que significa teste, provação, provocação. Vemos isso em Deuteronômio capítulo 4, versículo 34. Pega a tua Bíblia, você pode dar uma paradinha e depois continuar, porque você tem essa facilidade. Você que não pode vir à igreja para assistir a Escola Bíblica Dominical aqui no Centro Evangelístico Internacional de Caraí, ou qualquer uma outra igreja, mas você não pode vir por algum motivo. Então pega a tua Bíblia. É importante não só apenas você ouvir o que eu estou falando, mas também você ler. É uma outra condição para que você possa assimilar o que está sendo dito, ensinado. Deuteronômio capítulo 4, versículo 34, que diz:
Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, quer dizer, tirar o povo judeu de meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Então, você vê, enquanto o Senhor estava com o braço estendido, grandes espantos, mostra aqui testes que são feitos enquanto Deus está tirando o povo dele do meio dos demais gentios. Temos também Salmo 95, versos 8 e 9, que diz: não endureçais, verso 8, né? Salmo 95, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, olha só. Então, a palavra massá, teste, provação, provocação, como um dia na provocação, no deserto, na tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, massá, me provaram e viram a minha obra. Então, com a palavra hebraica, massá, nós vemos três condições aqui. Mas, na palavra grega, peiraismos, grego, significa teste, também massá, teste. Prova, massá, provação. Tentações, provocação e massá. Então, são três palavras. Então, eu tenho teste, provas, tentações. Aparecem 25 vezes no Novo Testamento. Vamos ver apenas em Atos, capítulo 20, verso 19, que diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, vemos aqui Paulo falando, um testemunho dele, falando acerca das perseguições, das tentações, das provas que eles tinham pelas perseguições dos judeus. O verbo grego peirazo, que é testar, também em relação à tentação. Testar, submeter à prova. Vemos João 6,6. João, capítulo 6, verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, ou seja, para o testar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, era Jesus falando acerca da multiplicação dos pães. Ele fala com André, dai-lhe voz de comer. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele estava testando a fé deles. O que eles iriam fazer? E André chega, ó, temos aqui um garoto que tem 2 peixinhos, os pãezinhos aqui. O que pode fazer com isso? Mas ele apresenta alguma coisa. Nós temos que apresentar, nem que seja um caroço de mostarda ao Senhor. Ele vai ficar feliz. A primeira parte que nós vemos aqui agora sobre a tentação, né? Conceito bíblico de tentação. Agora, número 2, 2 vias da tentação, 2 vias. De acordo com a palavra de Deus, a tentação vem primeiramente do diabo. Gênesis 3. Então você vê ali ele tentando de maneira inteligente,
não é sábia, né? Sabedoria de Deus. É inteligente, ele olha, vê como ele podia se aproximar de Eva e apresenta uma ideia. É verdade que vocês não podem comer de nada que tem aqui no jardim? Que isso, você não sabe de nada. Eu até penso assim, você não sabe de nada. Eu posso comer qualquer coisa, só não posso comer daquela árvore dali. Já deu papo, já deu ouvido. É isso que ele quer. Mentindo, enganando. Então, a aprovação, ele vem primeiramente de Satanás. Gênesis capítulo 3. E também, aí é que está o negócio. Vamos falar. Tudo que me acontece, Satanás é que me testou, que me tentou. Deus testa, Satanás tenta. Mas também vem de dentro do ser humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que Deus, olhando para os homens, ele diz que o homem, Deus verifica isso, é tendente para o mal desde a sua infância, desde a sua meninice. Já é tendente para o mal. O ser humano é tendente para o mal. Então, nem sempre é Satanás que está testando, nem precisa. Por exemplo, a pessoa que está no mundo, ela não precisa de ser testado por Satanás, ser tentado. Quando são coisas novas, pode até ser, né? Mas o crente, sim, esse é chamado a sair do caminho. É diferente. Então, Gênesis 6,5 dizendo que nós somos tendentes para o mal. Inclusive depois de crente. Tá? Já como crente, todo mundo é tendente ao mal. Por isso a nossa luta é diária. Porque a diferença é que nós não erramos, mas não sentimos prazer em errar. Sabe? É como se tivesse a pessoa, tivesse anestesiada, alguém bate em cima, você não está nem aí mais. É assim que está a pessoa do mundo. Peca e não sente nada. O crente não. Ele errou, ele se derrama. Vemos o Salmo 51 em que Davi se derrama. Você veja depois, quando terminar essa aula, veja devagarzinho e tente se colocar no lugar de Davi, em que ele clama a Deus, você dá vontade até de chorar, vendo ele, a oração que ele faz, de clamor. E no final ele diz, não tires de mim o teu Espírito Santo. Terrível, uma oração fantástica. Então é assim o crente. É tendente para o mal. Tiago, no capítulo 1, versículo 13 a 15, diz assim, Tiago 1, 13 a 15, ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Deus está me tentando. Para. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ok? Deus é Deus. Ele não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Ele prova. Ele é o Senhor. Ele pode provar, ele tem esse direito. Ele é o Senhor. Mas quando cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois de haver a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e pecado, sendo consumado, gera a morte. Eu quero colocar aqui a palavra engodado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é a tendência para o mal que o ser humano já tem dentro de si, a tendência. Agora, o engodo, você já pescou? Eu digo, não essas pescarias de hoje, né?
pescaria de antigamente, na roça, em que tinha lá, pegava a minhoquinha, aí você coloca no anzol, ou então coloca um pão no anzol, coloca alguma coisa, aquilo ali se chama engodo. Aquilo ali é engodo. Então ele coloca ali uma coisinha para a pessoa ir lá e morder. Aí já sai preso. Então, mas é a própria tendência da pessoa que vai fazer com que a pessoa morda a isca que Satanás joga. Porque, veja bem, uma coisa que atrai, que é a fraqueza de alguém, não é a fraqueza do outro. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Tá? De repente, uma coisa que a pessoa bobeou, já está caindo, a outra olha, não está nem aí. Mas, de repente, uma coisa que esse daqui é muito difícil, esse outro, de repente, não está nem aí. Cada um de nós temos nossas fraquezas. Paulo, ele falou, tira de mim esse espinho que está doendo, está ruim. E Deus fala, não, o Senhor diz, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, a revista nos mostra que a tentação tem origem no diabo quanto ao seu objetivo, semelhantemente com o que aconteceu com o Senhor Jesus. O objetivo é tirar do caminho. A tentação que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia, Davi fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que dá desculpa para não ir à casa do Senhor. Ah, hoje tem um jogaço, mas na hora do culto, cara. Mas aí faz uma força e vem. E dentro da igreja, está com a cabeça, de repente olha no celular para ver como é que está o jogo. A Deus ninguém engana, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a tentação nasce de dentro do ser humano, que tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo, olha aí, engodo de novo aí, aquela isca que Satanás joga, e ao deleite da concupiscência da carne. A pessoa é tendente para aquilo, né? Tem até um termo que diz, não amarrar o teu cavalinho, o teu burrinho de carga na frente da tua fraqueza, não fica ali, foge da tua fraqueza. Número 3, a tentação é um fenômeno humano. Tiago 1,13 nos diz, Tiago 1,13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Acabamos de ler isso aqui agora, aqui atrás. Então, de acordo com o nosso temperamento, gostaria que você agora desse mais uma atenção que eu vou falar. Porque o que eu vou explicar aqui agora é uma coisa que separa até casais, tá? Separa noivos, separa amigos, amigas. Tá? Nós temos, o ser humano, ele tem temperamentos, cada um de nós. Tá? Tem o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático, nós temos o temperamento melancólico. Vamos falar um pouquinho de cada um. Tá? Em cada um desses temperamentos que a pessoa tem, às vezes, geralmente são uma mescla um pouco mais de um, por exemplo, 70% de um, do colérico, e 20%, né, do outro, aí deu 70, 90. Geralmente, 3 desses aqui é meio difícil, mas 2 pelo menos são, mas um é o ideal, sabe? É o que mostra quem é a pessoa.
nesses temperamentos nós temos fraquezas e temos qualidades. Paulo pede, ó, tira de mim. Fala, não, vou tirar não. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Humilhai-vos diante de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Então, Ele não vai tirar. E não adianta eu tentar pedir para que a outra pessoa mude, para que enxergue a vida como eu enxergo, porque eu enxergo de uma forma, ela enxerga de outra. Ele enxerga de outra. Não adianta tentar fazer, não vai conseguir. É por isso que o casamento é uma engrenagem. Ó, o dente e a entrada do dente, ó. Isso aqui entrou aqui, ó. Se vier assim, os dois quebra a engrenagem. É um casamento. É um casamento. Tem que casar. Eu tenho que aceitar. Ela tem que aceitar. E vamos vivendo. E o lubrificante que é usado nessa engrenagem para que ela não seja destruída é o óleo chamado óleo santo do amor. É a única coisa que faz com que essa engrenagem trabalhe com pessoas diferentes, mas que se amam. E o amor, ele cobre toda a diferença. Vamos falar agora sobre temperamento sanguíneo de Pedro. Pedro, você quer saber uma pessoa que é sanguínea? Coloque ela com 4 pessoas, cada um com um desse aqui. São 4. Numa mesa. E de repente, a pessoa, ninguém fala, fica todo mundo calado. Em questões de menos de 1 minuto, 30 segundos, o sanguíneo, ele vai ficar tão fora, sabe? Ele não vai gostar e vai falar. Ele não consegue, ele perde a oportunidade de calar a boca um pouquinho. É o sanguíneo. É a principal característica do sanguíneo. Pedro era assim. Pedro, na hora de falar, era ele que ia falar. Falava por todo mundo. Errava facilmente também, né? Sempre pronto para o combate. Essa é uma coisa boa, tá? Mas com as emoções à flor da pele, é uma língua cáustica, bobeou, fala coisa que a pessoa que escuta, meu Deus do céu, o que é isso? Machuca, é o sanguíneo. Tomava decisões precipitadas, estou falando de Pedro. Como aconteceu ao rejeitar João Marcos. Desculpa, estou vendo aqui o colérico, né? Estou falando aqui sobre Paulo agora ainda. Fácil de ser dobrado pelo Espírito, pronto ao arrependimento, mas perdia a oportunidade de ficar calado. Falava sem pensar. Me desculpe, é que eu li aqui a linha errada aqui, estava lendo aqui o colérico, que é Paulo. Vamos falando de Pedro. Então, Pedro, ele estava sempre muito fácil de ser levado pelo Espírito Santo. Mas, como ele tinha sempre essa tendência dele, pronto ao arrependimento, que ele fazia as coisas, se arrependia rápido. Tem gente que para se arrepender é muito difícil, de pedir perdão é muito difícil, tá? Perdia a oportunidade de ficar calado. Falava sem pensar, o que vinha na boca, falava. Tá? Esse é o Pedro, o sanguíneo. Você é assim? Não consegue ficar calado? A outra pessoa que mora com você não vai conseguir mudar você jamais. Mas você pode ser controlado pelo Espírito Santo. Paulo, Pedro e os demais que eu falarei aqui, eles puderam ser controlados, mas nunca mudaram. Nunca mudaram. Agora, finalmente, Paulo. Paulo, colérico. O colérico, geralmente, ele é dado a ser um líder. Tá? Ele toma frente. Primeira viagem missionária, o líder foi Barnabé.
Na segunda e terceira já era Paulo, já tomou a frente. Ele era líder, né? Sempre pronto para o combate, característica boa do colérico, mas com as emoções à flor da pele. Língua cáustica, o colérico, tá? Tomava decisões precipitadas, como aconteceu ao rejeitar João Marcos, sobrinho de Barnabé, na segunda viagem missionária, por ele ter deixado o grupo logo após a ilha de Chipre, na primeira viagem missionária. Então, João Marcos, que é o autor do livro de Marcos, ele, na primeira viagem missionária, ele passou por uma dificuldadezinha e deixou o pessoal e foi embora. Paulo ficou quieto. Aí, quando começou a segunda viagem missionária, ele falou assim: não vai. Esse era o colérico. Você errou, não tem volta. Está lá no finizinho, de já velhinho, ele fala assim: ó, manda Marcos falar comigo para trazer para mim umas. Ele preso, né? Trazer uma cobertura para mim, ele me é muito útil. Lá na frente ele já volta atrás. Mas na hora, ele explode, explosivo. Não adianta tentar mudar essa pessoa. Essa pessoa tem que ser controlada pelo Espírito Santo e não por você. Isso causa separação em lares. Porque você não está querendo o impossível. Nem Deus muda a pessoa. Você está dizendo que Deus fez a pessoa errada. Deus errou. Deus não errou nada. Isso é para que nós possamos aprender a buscar o Senhor. Só isso. Outro, temperamento fleumático. Bom, fleumático, vamos dar aqui uns exemplos aqui. Abraão, Noé, Daniel, Samuel, um monte. Era fleumático. Fácil convivência, calmo, sossegado. O Senhor simpatia. Eu vou te perguntar, você é aquela pessoa que as pessoas dizem assim: fulano, seu José, a dona Maria, essa aqui é um livro aberto, é uma pessoa muito boa, todo mundo olha para ele e já sabe como é que ele está pensando. Então, se você é assim, você não é um fleumático. O fleumático é uma pessoa, sabe, tem uma inteligência acima do normal. Eu vou até aqui ler aqui o que está dizendo, o que é um fleumático. Olha só. Qualidade de quem se mantém sereno, tranquilão. Todo mundo está caindo aos pedaços e está sereníssimo. Sem deixar transparecer sentimentos. Ou seja, aquele negócio do livro aberto que eu falei, o fleumático não tem isso. Você olha para a cara dele e você não consegue. O que ele está pensando mesmo? Está tranquilo. Domínio das emoções, frieza, impassibilidade. O cara, olha só. Tem também capacidade de suportar contrariedades, incômodos, dificuldades com calma e tranquilidade, paciência. Esse aqui é o fleumático. Tudo de bom, né? Abraão, o fleumático. Porém, desmotivado, relutante, Deus tinha que chegar e dizer: vem cá, Abraão, olha para o céu, olha as estrelas. Olha, Abraão, vem cá, Abraão. Relutante, quando ele falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, já tinha 50 anos que aquilo tinha acontecido. Se você pegar lá no versículo 12 de Gênesis, que Deus fala com ele aquilo ali, não é assim: e Deus falou, Deus houvera falado. Se pegar a história, o pai dele ainda estava vivo ainda. Ele ficou ainda, ele não saiu. Ele era relutante. Mas Deus trabalhou nele, trabalhou. Até que, no final, ele tinha dificuldade de crer. Tinha dificuldade de crer. Se você pegar e ver, ele tinha uma dificuldade terrível de crer. Porque Deus tinha que pegar ele e jogar, olha para o céu, olha para a terra, para as pedrinhas que tem aqui no deserto, conta, para ajudar ele a crer.
a visualizar a bênção. Ele tinha dificuldade de crer. Esse é o fleumático. Não tente mudar o fleumático. Ore por ele. Você está errado em tentar mudar quem quer que seja. Está dizendo que Deus errou. E tem, por último, o melancólico. O melancólico fala só de um Moisés. Mente privilegiada. A pessoa que você vê assim, perfeccionista por natureza, tremenda capacidade de experimentar toda a gama de emoções, mas aí tem o mais. O maior perigo está em se entregar a pensamentos negativos que exagerem suas tendências pessimistas. Você vê que ele some, vai para o deserto, some, desaparece 40 anos. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Ele pega tendente a complexo de inferioridade e a ser genioso. Não, Senhor, manda outra pessoa no meu lugar. Eu sou ninguém, não. Ah, rapaz, se é você que vai, eu sou eu que estou te mandando. Mas o que eu vou dizer lá? Fala que eu sou o te mandou. Mas, Senhor, complexo de inferioridade. Esse genioso, tábuas da lei, que o Senhor fez com o dedo dele, do próprio Deus, 40 dias lá, quando ele desce que ele vê aquele negócio, pega, quebra, teve que subir de novo, e ele mesmo teve que fazer. A segunda foi ele que fez, ele que esculpiu. Então, esses são os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Essas situações que eu coloquei aqui agora são situações que colocam qualidades e fraquezas. Nessas fraquezas, Satanás entra e tenta jogar por terra, tenta dissuadir o crente de continuar no caminho em Cristo Jesus. Então, a única saída que nós temos é buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invocá-lo, enquanto ele está perto. Objetivo 2. O Senhor Jesus e a tentação. Tópico 1 do objetivo 2, a tentação do Senhor Jesus. Após o batismo de Jesus por João Batista, veja, vamos ler, né, o que está aqui na revista, tá bom? Eu fiz aqui um resumo para você. Após o batismo por João Batista, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Marcos 1, 12, verso 12 e 13. Tem Lucas, capítulo 12. Lemos aqui Mateus, estamos lendo, 4, capítulo 4. Todos estes são os sinóticos, mostra que a única condição de vencermos as tentações de Satanás é o exercício da oração. Como você tem orado? Você deixou de buscar o Senhor pelas madrugadas? Você, quando se converteu, buscava o Senhor e agora não busca mais? Você se acostumou com o Senhor? Nós precisamos ter o Senhor em novidade de vida. Nós não temos jamais, não podemos jamais de nos acostumar. Acostumar é comodismo. Acomodismo leva à fraqueza espiritual, leva à morte. Como tem estado a tua vida de oração? Uma pergunta. Responda para você mesmo. A única condição, então, exercício da oração agregado ao jejum. Não vou nem perguntar quando foi a última vez que você jejuou. Que nega o alimento, o jejum nega o alimento ao corpo. São duas coisas. Aqui eu tenho uma partezinha que está segurando a balança, né? Se eu alimentar o corpo vai ficando mais pesado e o outro aqui vai ficando fraco, o espírito. Se eu negar ao corpo o alimento, o espírito vai sobrepujando.
Não há condições de eu me alimentar demais, o corpo, e também alimentar o espírito. Mas eu posso até fazer isso. Eu posso começar a me alimentar, mas estou jejuando, estou orando e tudo mais, tá? Eu estou me alimentando. Mas se eu começar a, a negar o corpo, não é aquele negócio, vou passar fome, não. É um momento, propósito diante de Deus. Eu vou orar, buscar o Senhor em jejum, em oração. E neste momento em que eu estiver fazendo isso, o Espírito de Deus, ele começa a ter mais facilidade, já que a carne está sendo negada aos prazeres dela, o Espírito, em contrapartida, tem mais facilidade. O nosso espírito tem facilidade de ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos falar. Né? Então, é a terceira lei da física, é ação e reação. Né? Então, aqui eu começo a tirar o alimento ao corpo, o espírito começa a ganhar. Começa a alimentar bastante, eu só quero saber o prazer da carne, o espírito vai ficando apagado. É ação e reação. O objetivo de Satanás, como príncipe deste mundo, era fazer com que Jesus se desviasse do seu propósito. Então, estamos no tópico tentação do Senhor Jesus. Era essa a meta dele. Que Jesus, o Senhor Jesus, se desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades carnais, contrariando a vontade de Deus. Tudo aqui, desejo da alma, desejo da carne, tudo está centralizado em nós, tá? Nas nossas fraquezas. Contrariando então a Deus. Se ele fizesse isso, iria contrariar a Deus. João, capítulo 4, verso 34, disse-lhes, Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele estava em jejum. A minha comida é fazer a vontade. Ele não tinha comido ainda, estavam preocupados com ele. Ele, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Tópico 2 desse segundo objetivo, o Senhor Jesus e sua tentação. Então, tópico 2, as áreas em que Jesus foi tentado. A área física, situação financeira, necessidade do corpo. Se tu és o filho de Deus, transforma em pães. Para quê? Era para comer. Necessidade física. Necessidade do corpo. Necessidades de subsistência. Todos nós passamos por isso. Até o rico. Mas ele não é rico demais, tá? Ele perdeu 3 bilhões de reais, de repente, numa coisa que ele fez. Mas ele tem mais 5 bilhões ainda. Ele entra em pânico. Porque perdeu 2 bilhões. Mas tem 3 ainda, mas ele entra em pânico. Segundo, então a área física, a natureza divina. Se tu és o filho de Deus, natureza divina, tentou. Ele já 40 dias, sou ou não sou? João Batista te pergunta, és tu quem tinha que vir ou esperamos outro? Olha só, João Batista não aguentou. És tu? Jesus, tranquilão, continuou. Ele não se afasta. E, por terceiro, a natureza espiritual. No momento que ele diz, olha, joga tudo aqui lá embaixo, os anjos vão te segurar, me adora. Não. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ali ele se coloca, eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. O Senhor não é
Satanás. O Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor Jesus. O Senhor é o Espírito Santo. Partindo agora para o tópico 3 do segundo objetivo, a tentação de Jesus. Como Jesus venceu a tentação? Ele venceu a tentação através da palavra. Estava jejuando, estava orando. Primeiro, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali está escrito, para ser tentado. Ele sabia que estava sendo levado para ser tentado, mas Deus falou, olha, não vai tocar nele aqui não vai começar agora, primeiro vai ter um preparo, e o preparo foi jejum e oração, e o que ele já tinha, a própria palavra, porque ele é a palavra. Então, palavra, jejum e oração é o que nós temos que recorrer para sair dessa situação de queda que pode Satanás tentar fazer com cada um de nós, a cada momento. Não dar brecha, né? Jamais. O objetivo 3 é o último objetivo da lição, resistindo à tentação. Todos somos tentados. Pensa naquela pessoa da igreja, aquele pregador, aquela pregadora, aquela Mariazinha, canela de fogo, tal. Pensa, todos somos tentados. De acordo com o que já foi exposto até aqui, nós falamos acerca do temperamento. Temos aí o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático. Cada um desses temperamentos mostram qualidades e fraquezas que são inerentes à pessoa, que pode ser, inclusive, uma mescla, né, desses temperamentos. Geralmente são só 2 só, dificilmente são 3 desses 4. Pode ser 2 ou mais. Sanguíneo, temos o sanguíneo Pedro, colérico Paulo, melancólico Moisés, fleumático Abraão. Cada um com as suas dificuldades. Podemos ler e detectar aonde eles agiram de maneira que não devia agir. Né? Não devia agir. Temos significativas qualidades e fraquezas que nos é inerente. Então, somos tentados. Fraquezas e qualidade. A qualidade, tudo bem, isso aí, vamos continuar. Vamos exercitar a qualidade. Exercitar os talentos que Deus nos deu. Mas vamos nos colocar em cuidado com as nossas fraquezas. Deus, repito, Deus não vai tirar. Paulo, eu não vou tirar as tuas fraquezas. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder, o poder que é meu, somente meu, não dou a ninguém, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não vai tirar. Deus, não peça para Deus mudar a outra pessoa. Peça para que o Espírito Santo a fortifique. Ore pela outra pessoa e ore por você mesmo, porque você está tentando mudar a outra pessoa, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Esquece. Isso é motivo de separação de casais, muitos. Amigos. Sabe? Isso é terrível. Tentar que o outro seja diferente. O outro não vai ser diferente. Ele é assim. Você não é Deus. Você não é Deus. Você, o casal, se casou por amor. É mantido por amor. E persevera por amor. No meio desse caminho, existem as comparações de vida.
que um é de um jeito, o outro é do outro, mas esse daqui não pode querer que o outro seja como ele. É justamente por isso que os dois foram aproximados uns dos outros, polos opostos que se atraem. Se fossem iguais, não iam ter atração pelo outro. Jó, mas vamos lembrar-nos que Deus não permitirá que nós sejamos nas nossas fraquezas, quando somos tentados, não vai permitir que nós sejamos tentados acima das nossas forças. É confiar em Deus. Deus não vai permitir que eu seja tentado acima das minhas forças. Quando você falar, ó, estou no limite das forças, Paulo diz assim, você nem foste ao sangue ainda. Ele fala, tem mais ainda, você que está reclamando à toa. Jó, capítulo 2, versos 4 a 6, diz assim, então, Satanás, porque não existe tentação em que Satanás vem e tenta a pessoa, não. Para fazer isso aí, você é filho, você tem dono, tá, gente? Meu irmão, minha irmã, você tem dono, você tem senhor. Uma vez eu falei, ó, Senhor, ele não quer sair não, eu estou expulsando, ele não quer sair. Senhor, olha, chega, resolve tu essa situação aqui, Senhor. Manda um exército de anjos e tira esse cara aqui dentro da minha casa aqui agora. O Senhor mandou 2 anjos. Eu olhei e vi os anjos entrando, pegando aquela pessoa e saindo. Porque eu falei, Senhor, ele quer fazer uma coisa que não está certa, ele quer tocar em mim. E a tua palavra diz que eu sou a menina dos teus olhos. Para tocar em mim, tem que tocar em ti, Senhor. Então, Senhor, resolve isso aqui agora, que ele não quer sair, não. Eu já estava meia hora, eu orando no meu quarto, e aquele leão andando dentro do quarto, e não expulsava, ele não saía. Eu falei, Senhor, eu sou a menina dos teus olhos. Para tocar em mim, tem que tocar em ti primeiro. O Senhor resolve isso. Então é isso. Você não vai ser tocado assim que ele veio lá e tocou, não. Ele tem que pedir, Deus permitirá ou não. E se ele permitir, é porque sabe que você pode vencer. Você já está pronto para vencer aquela prova. É uma prova que Deus permite. Então Jó diz assim, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí o Senhor disse a Satanás, eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Existe uma versão que eu li há muito tempo, que diz assim, não tocarás na sua alma, na sua vontade. As coisas estão acontecendo, mas não sou eu que estou querendo, não. Então, existe limite para que ele toque. E não importa o que seja, o Senhor está no controle. Também, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, não sobreveio a vocês, olha só, não tem tentação maior do que nós podemos suportar, gente. Tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus é fiel. Ele não vai permitir que eu ou você sejamos tentados ou testados acima da nossa capacidade. Como é que é? Dá o pano, o cobertor, conforme o frio. É por aí a coisa. Ou é o contrário, nem sei. Mas, nesse terceiro objetivo, que é o 3 e último, resistindo à tentação,
Tópico 2 agora, rejeite a tentação. A frase do célebre doutor Martinho Lutero, que fez a reforma em 1560, naquele tempo, ele diz o seguinte: você deve ter ouvido isso já. Quem falou isso aí foi esse servo de Deus aqui. Você não pode impedir que os pássaros voem por sobre a tua cabeça. Ele boa, né? Mas pode impedir que se instalem com seus ninhos. Eu conheci isso aqui como nós podemos impedir que eles pousem em nossa cabeça. Ele fala aqui, se instalem, faça uma casinha na minha cabeça e faz um ninho. Então, as situações vêm, mas eu posso rechaçá-la. As coisas acontecem em volta de mim, mas eu posso rechaçá-la. Evitar toda a aparência do mal. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase, não está na Bíblia esse versículo, não é um versículo da Bíblia. Ela engloba uma verdade que encontramos na palavra de Deus, como está escrito em 2 Timóteo 2:22. Eu vou ler aqui duas versões. Na nova versão transformadora, NVT, 2 Timóteo 2:22. Para a gente pegar assim com a comparação entre Almeida corrigida e fiel, que é uma tradução, Almeida corrigida e fiel. E essa daqui é nova versão transformadora. Diz assim, 2 Timóteo 2:22. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Ou seja, fica do lado das pessoas que têm um coração puro. Fique de lado dos irmãos da igreja. Fique de lado das pessoas da tua paróquia. Não fique de lado do pessoal do bar. Não fique de lado do pessoal que vive contra todo mundo, mas do lado daqueles que vivem em paz. É isso que ele está dizendo aqui. Agora vamos ver Almeida corrigida e fiel. Mesmo texto, 2 Timóteo 2:22. Foge, essa que nós conhecemos mais, né? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. As pessoas que buscam a Deus, que vivem orando por você, jejuando, ele nunca se nega, ora por mim, irmão, ora por mim, irmã, e a pessoa está ali pronto para orar. Fica do lado dessa pessoa. Não do resmungão, não daquele que vive o tempo todo só reclamando da vida. Esse vai te atrapalhar. E o tópico 3, do segundo objetivo, é arrependa-se. Há um caminho de cura e restauração. Um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira, se arrependendo. Pois é possível restabelecer o relacionamento com Deus através do arrependimento e confissão. Quando nós não nos arrependemos, automaticamente nós cortamos o Espírito Santo. Ele se entristece. Paulo diz, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, que opera em vós. E quando eu não me arrependo de coisas que aconteceram, eu entristeço o Espírito que está em mim e entristeço o Espírito Santo acerca de mim.
e com isso eu tenho uma quebra de comunhão com Deus. Então, o arrepender-se, ele traz cura do corpo e da alma. Situações psicossomáticas que acontecem. Então, há necessidade de arrependimento, confessar os pecados, reconhecer, eu estou errado, eu estou errada, eu vou buscar o Senhor. Agora estamos concluindo, estamos agora terminando nossa lição de hoje, dia 2 de junho de 2024, com o texto que está em Hebreus 2, versículo 18, que diz: mostra que o Senhor, esse versículo mostra que o Senhor foi tentado em tudo, ele, sendo tentado em tudo, não pecou. Nós, dessa forma, podemos seguir o caminho de não sermos, o seu caminho, assim de não sermos seduzidos pela tentação. Ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser Deus. Ele se colocou como servo, foi tentado em tudo. É isso. Eu tendo o conhecimento que Deus é o meu Senhor, eu preciso me colocar diante dele, adorá-lo, me sentir bem em querer buscá-lo, forçar a natureza, no caso humana, de querer buscá-lo, de madrugada. Nós precisamos buscar o Senhor, porque aqueles que buscam o Senhor de madrugada, elas têm um anjo que vai à frente delas, e a vida delas é mais fácil. Que o Senhor nos abençoe com essa lição de hoje, resistindo à tentação no caminho. Resistindo à tentação no caminho. Estamos aqui encerrando a nossa aula de hoje. Eu gostaria que você está assistindo no YouTube ou outra plataforma, que você pudesse replicar essa aula para que outras pessoas que você agora está lembrando, você compartilhe com ela, manda, que pessoas possam ouvir essa lição de hoje, é a lição número 9 da nossa revista, da CPAD, que fala exatamente sobre isso, a carreira que nos está proposta. Você será muito bem-vindo, se você não é do Centro Evangelístico Internacional aqui em Icaraí, será muito bem-vindo. Todos os domingos, às 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical, com várias classes para homens, mulheres, crianças, jovens, casais. Cada uma tem a sua revista adequada, sabe? E se você não tem a revista, não se preocupe, aqui você vai receber uma revista gratuitamente, tá? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, você, a tua casa. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre tua família. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede a todo o entendimento que o mundo não conhece, mas que está no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.